Amor à Imaculada sempre, Diácono João Vitor Mariano aqui para mais um vídeo em nosso canal. Que alegria! Já quero convidar você a clicar no joinha, inscreva-se, faça parte da família e clica também no sininho de notificações para que você receba as nossas notificações assim que disponibilizarmos novos conteúdos. Hoje, em caráter de urgência, gravando aqui um pouquinho mais tarde, conteúdo para o nosso canal aqui no YouTube. Vamos responder a um comentário que chegou por meio do Davi Araújo 4497 em um dos nossos vídeos. Ele se considera um não protestante, mas profundo conhecedor de teologia, tanto que quer aqui debater sobre o tema Imaculada Conceição. Ele fez um comentário naquele vídeo que repercutiu bastante, onde nós respondemos ao pastor Augusto Nicodemos. Em certo momento do vídeo, nós falamos ali da Imaculada Conceição, respondendo à acusação que o Augusto Nicodemos fazia de que Maria, sim, tinha pecado, e biblicamente comprovado. E ali, eu dizia que não há um versículo sequer nas Sagradas Escrituras que abone a fala deste pastor. E aí o Davi, vamos chamá-lo de teólogo misterioso ali, porque não dá para saber quem é, ele usa ali um avatar, que não tem nada de errado com isso, mas não podemos identificar se é um senhor, se é um jovem, enfim. Mas vamos responder aqui não a pessoa, como já é de praxe, vamos responder, na verdade, o comentário então do Davi. Eu vou colocar na tela para vocês verem e vamos comentando aqui ponto a ponto, tá bom? Então, tá aí na tela o comentário do Davi. Nós vamos verificar tudo que ele fala. Então vamos lá. Ele começa aqui, kkkk, Foi tanta heresia que só vou responder uma para não comprometer minha sanidade. Observação, eu nem sou protestante, Eu nem sou protestante. Bom, mas já poderia se inscrever como membro de uma igreja, porque já está cometendo os mesmos erros aqui, Então, já pode ser protestante, viu? Então ele fala que no minuto 7, segundo 9 do vídeo, Diácono João Vitor Mariano, esse que vos fala, faço a seguinte citação, e realmente eu fiz. Não há um versículo sequer nas Sagradas Escrituras que provem o pecado de Maria. Ora, este argumento, e eu retifico aqui, reitero na verdade, digo novamente que sim, não há nas Sagradas Escrituras um versículo sequer que mostre de forma clara e objetiva o pecado que Maria tenha cometido. Diferente de vários profetas e apóstolos, Nós temos o pecado de Abraão, de Moisés, de Davi, de Sansão, de Tomé, de Pedro, temos. E é óbvio que na Bíblia não cabe o pecado de todos, Ele vai argumentar em cima disso. Mas quem abraça o fundamentalismo bíblico são os protestantes e não os católicos, Para nós católicos estamos bem resolvidos com a Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Magistério, é um tripé, Quem acredita na sola Escritura são os protestantes. Então vocês é que têm essa mania de perguntar onde está na Bíblia. Por isso, ali na fala, então, vamos ser justos. No contexto da fala do pastor Augusto Nicodemos no meu vídeo, ele afirmava que Maria pecou. E eu devolvi o argumento. Prove na Bíblia. Visto que, se formos olhar na Sagrada Escritura, na patrística, na tradição apostólica, não encontramos nenhum pai da igreja, nenhum elemento ali da patrística que consiga mostrar o pecado de Nossa Senhora. Até porque isso é um dogma da igreja, promulgado pelo Papa Pio IX na Inefabilis Deus, que Maria, ela foi concebida sem pecado, à luz ali dos pais da igreja, sobretudo do doutor da igreja, Santo Tomás de Aquino. E toda a crença do cristianismo nesses mais de 2000 anos. Então, quem se opõe a este dogma não é católico e está indo contra a fé dos apóstolos.
Então, nesse argumento foi isso, eu devolvi para vocês. É vocês que gostam de fundamentalismo. E volto a perguntar, onde está o versículo que comprova o pecado de Maria de forma bem clara? E aí ele vai continuar. KKK, sério isso? Assim como não há nenhum versículo que fale do pecado do irmão Estevão, ou de Ananias, de Paulo, ou do eunuco de Faraó, ou de qualquer coadjuvante aleatório da Bíblia. O fato de não narrar o pecado de alguém não se segue que esse alguém não pecou. Isso é lógica básica. Mas eu posso aferir o pecado dela de outros versículos, olha só. Então aqui ele afirma o que eu já tinha justificado, né? Realmente não dá para escrever na Bíblia o pecado de todos. Mas também não dá para pegar um texto de forma isolada e fundamentalista e afirmar que Maria pecou junto com todos. Que não há na vida dela uma exceção, uma salvação por prevenção por parte de Deus e uma ação miraculosa, assim como é a encarnação do Verbo. Porque lógica básica é entender que se Deus pode gerar o filho dele no ventre desta mulher, ou seja, Cristo se encarnou no ventre da Virgem Maria, por que não crer que Deus preservou ela do pecado para que nosso Senhor Jesus Cristo não fosse gerado num templo maculado? É muito simples. E é isso que os pais da igreja entenderam à luz da Bíblia quando o anjo, em Lucas 28, a chamou de que caritomene, plena da graça de Deus. O caritos ali do grego expressa uma plenitude da graça de Deus, que não é encontrada sendo atribuída a ninguém mais na Sagrada Escritura a não ser a Santíssima Virgem. Então, lógica básica é entender isso que eu acabei de dizer, né? Não tem fundamento. Cristo que veio nos salvar do pecado ser gerado no ventre de uma pecadora. Então, há ali uma exceção, um milagre, um supra-milagre, como tantos outros que Deus fez. Mas vamos ver aqui. Então ele afirmou aqui, o Davi, que consegue aferir de outros textos o pecado dela. E ele cita então Romanos 3:23. O texto vai dizer: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ora, se formos usar esta visão, podemos então ir para o texto de Hebreus 9:27, que diz: todos estão destinados a morrer uma só vez. E nós sabemos que na Sagrada Escritura Deus abriu exceção, como eu acabei de dizer. Basta irmos em João capítulo 11, versículo 25, e ver que Jesus ressuscitou Lázaro. Então, essa pessoa chamada Lázaro morreu 2 vezes. E também lá no Antigo Testamento, em 1 Reis capítulo 3, versículo 21, quando o morto cai no túmulo de Eliseu e ao contato com os ossos de Eliseu, e aqui já tem uma alusão à intercessão de santos, que não é o tema de hoje, esse morto também voltou à vida. Ora, mas é Antigo Testamento, mas acabei de mostrar no Novo. Lázaro ressuscitou e então ele morreu 2 vezes. Deus abriu aqui o que eu acabei de afirmar, uma exceção, um supra-milagre. Por que não acreditar que a Virgem Maria foi preservada do pecado? Porque isso é lógico. Isso é muito lógica básica, né? Como você acabou de dizer agora há pouco, no seu comentário. Como acabamos de ler agora há pouco, no comentário do Davi Araújo. Deus pode, a ele convém, e ele faz supra-milagres. Ou seja, o texto de Romanos 3:23 contradiz Hebreus 9:27? O todos de Romanos 3 é diferente do todos de Hebreus 9? Seria uma contradição muito grande. E seria uma contradição à própria sola escritura que vocês apregoam, né? 1 João 1,18 aqui, também tem um texto aqui. Não vou pegar todos, mas vamos pegar esse aqui, né? Onde em 1 João, capítulo 1, versículo 8, nós vamos ter o seguinte texto, né? Quem diz não ter pecado, a verdade não está nele, né? Ele mente. Mas nós não podemos atribuir este texto à Santíssima Virgem, porque ela nunca se gabou da santidade que tinha. Aqui, na verdade, é uma palavra exortativa do apóstolo João a todos nós, para que nós não nos gabemos de uma pseudo-santidade, que, na verdade, é manchada pelo pecado original.
que não é o caso de Maria, como já provamos. Há uma exceção na vida dela. E aí aqui ele vai falar de salvação, ele cita o Magnífica, né? Até Maria disse, minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aí ele faz a seguinte afirmação, até ela sabia que precisava de salvação por causa do pecado. Bom, essa temática é interessante, tá? Aqui vale a pena dizer que nenhum católico entra num debate bíblico. Nós acreditamos no Sagrado Magistério também, na tradição apostólica, na tradição oral, tudo isso em consonância com a Sagrada Escritura. E não vem com esse papo que a tradição ela é criticada por Jesus. Quando Jesus critica a tradição, notoriamente tradições humanas ali, sobretudo da cultura judaica, né? Nós temos aquela questão do Corban lá, enfim. Ele condena tradições humanas. Mas nós vamos ver a própria Bíblia enaltecendo a tradição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. É um texto que já estamos cansados de mostrar aqui nos nossos debates. Conservai os ensinamentos que vos transmitimos por escrita ou por fala nossa. Quando ali também, em 1 Coríntios 11, versículo 2, o apóstolo Paulo elogia, né, os cristãos ali, dizendo, eu vos elogio por lembrares de mim em todas as situações e, sobretudo, por guardarem os ensinamentos que vos transmiti pela tradição. Ou até mesmo 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Né? Vocês gostam de Bíblia? Tá vendo? Falando por enquanto de cabeça aqui, de tanto que a gente fala. Não é nem questão de ter a cabeça boa, é porque de tanto a gente ficar repetindo. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, ele vai ser mais enfático. Intimo-vos, irmãos, a vos afastar de pessoas ociosas e contrárias à tradição que de nós recebeu. Que tradição é essa? A tradição apostólica. Jesus mesmo vai dizer, em João 20 e também em João 21, tudo o que Jesus fez diante dos discípulos não se caberia em todos os livros do mundo. Não estão contidas neste livro. Lucas, capítulo 1, nós vamos ver o apóstolo ali, o evangelista, na verdade, o autor sagrado, dizendo que consultou fontes externas para escrever ali aquele evangelho. Então é inegável que a tradição é importante. Então, na tradição, nós aprendemos que, quando ele cita aqui o Magnífica, Nossa Senhora sim foi salva. Olha que bonito, vamos aprender algo novo, católicos? Nossa Senhora foi salva, mas não salva pela redenção. Os pais da igreja vão dizer que existem dois modos, duas vertentes para sermos salvos. Uma delas se chama a redenção. Ela consiste no ato de salvar o pecador de uma situação má, desastrosa, que é o pecado. É como se fosse, o padre Paulo Ricardo nos ensina a refletir, uma pessoa se afogando no mar. Então a boia é lançada para salvar aquela pessoa do afogamento. Esta é a entrega de Jesus na cruz, nos salvar do afogamento eterno. Então, este modo é a salvação que nós chamamos salvação pela redenção, que eu, o super teólogo Davi Araújo, recebemos com a morte de Jesus na cruz, a salvação por redenção. E o segundo modo, que se aplica à Santíssima Virgem, é a salvação por prevenção. E aí os pais da igreja vão nos ensinar. Consiste no ato de salvar alguém antes que essa pessoa caia literalmente no mar. É antes de ser tocada pelo pecado. Então, antes mesmo dessa pessoa se colocar em risco, sendo manchada pelo pecado, ela é salva. E nesse caso, houve um impedimento de Maria Santíssima contrair o pecado original. E é isso que a igreja nos ensina pela patrística. Ela foi salva sim, mas por prevenção, por preservação. Ela foi preservada da mancha do pecado original inerente a todos os pecadores. Aqueles todos lá de Romanos 3:23. Há essa exceção na Virgem Maria. Até porque se Cristo assumiu toda a condição humana, ele também tinha que entrar naquele todos. Porque a natureza humana de Jesus não se separa da divina. Então esse todos de Romanos 3:23, Cristo deveria ser inserido. Mas nós sabemos que há aquela exceção
de Hebreus 4:15, onde vai dizer que Cristo não tem o pecado. Né? Aqui sim, de forma explícita na Bíblia, a questão da Virgem Maria, implicitamente, e Cristo explicitamente. Mas ela foi sim salva, mas por preservação e por prevenção preservada do pecado original. Ah, mas Deus não pode fazer isso. Ora, Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Deus fez com que Enoque fosse arrebatado. Deus fez com que Elias subisse numa carruagem de fogo. Por que não crer que a Assunção de Maria também é real? Por que não crer que a Virgem Maria, aquela que gerou o Salvador do mundo no seu ventre, foi preservada? Né? E aqui há o argumento de Jó, capítulo 14, versículo 4. Né? Mostrando justamente a humanidade do filho e da mãe, que eu já vou falar sobre isso. Mas antes um comentário do padre Paulo Ricardo, que eu quero ler aqui na íntegra. Seria contraditório admitir, no entanto, que o próprio Cristo, enquanto homem, fosse redimido de todos os seus pecados como nós, pois sabemos que ele não contraiu o pecado original nem cometeu pecado algum, conforme Hebreus 4,15, eu já citei aqui. Porém, admitir que o Filho de Deus teria sido preservado do pecado, sendo miraculosamente concebido no ventre de uma mãe pecadora, não deixa de ser uma ideia igualmente contraditória, e também falei disso. Uma vez que seria admitir que o Salvador antes precisou ele mesmo ser salvo por prevenção. Ora, se ela é pecadora, ele herdaria também o pecado original. E não herdou, miraculosamente. Então, é uma contradição não crer que na mesma ordem miraculosa, Deus não possa ter preservado a Santíssima Virgem do pecado original. Ora, como pode aquele que vai salvar o mundo do pecado ser gerado no ventre, impregnado pelo pecado? Não tem coesão nenhuma nesse pensamento. E não é padre Paulo Ricardo ou diácono João Vitor Mariano, são os pais da igreja. Vocês vão ver no final deste vídeo maravilhoso que estamos gravando aqui. Vamos ver o que o nosso amigo ele fala na segunda parte do comentário dele, né? Que está aqui, ó. Eu vou usar esse recurso aqui, muito legal de poder marcar. Aí ele continua, tá, gente? Aí você, não contente com a vergonha que está passando, ainda narra uma passagem bíblica. Aqui ele vai citar Jó, né? 14:4. Pode o puro vir do impuro? E é mentira, né? Aí ele coloca o original do grego, a tradução. Eu concordo com ele, tá? Essa aqui é a mesma tradução que está na Vulgata de São Jerônimo. Quem pode tirar o puro do impuro? Ninguém. A Bíblia responde: ninguém. Este texto não é utilizado pelo diácono João Vitor Mariano, e sim pela patrística, né? Vários pais da igreja utilizaram. Sabe por quê? Está aqui o fundamentalismo bíblico. Em Jó 14:1 vai dizer o fundamento dessa palavra. Vai dizer ali que todo homem nascido de mulher vive poucos anos e diante de muitas maldições em sua vida. Ou seja, esse texto sim está falando de uma mãe e de um filho. Da mãe carnal, do filho carnal. Né? E lá no versículo 4 nós temos o texto. Pode o puro vir do impuro? Quem pode tirar o puro do impuro? É a mesma coisa, ninguém. Algumas traduções vai dizer, jamais, a Bíblia mesma responde. Né? Fazendo justamente a alusão a Isaías 7,14. Deus vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. A concepção é miraculosa, o nascimento é miraculoso e a preservação da mancha do pecado original em Maria não pode ser miraculosa. É difícil de entender, né? Volto a dizer, como pode aquele que vai livrar, aquele que livra o mundo do pecado, ser gerado no ventre de uma pecadora? Não tem coesão nisso. Né? E aí é que ele vai argumentando. Ele está dizendo se alguém tem poder para tal, e não se o puro pode vir do impuro. É a mesma coisa, e eu acabei de provar para você que lhe faltava, né, por causa do seu fundamentalismo bíblico, que no versículo 1 de Jó 14 você vai ver que esse texto se relaciona sim ao nascimento de um filho de uma mulher. O versículo 1 vai dizer isso. Né? Já provei para você que tem tudo a ver e que os pais da igreja não erram em utilizar esse texto. E aí aqui ele usa aquele velho argumento, né? Vamos ler aqui, ó. Mas vamos fingir que de fato a palavra diz o que você disse, e que não pode o puro vir do impuro.
Se Jesus é puro, não poderia vir de uma mulher impura. Isso é o que você quer dizer. Eu não. São Tomás de Aquino, os pais da igreja, Santo Atanásio, São Dionísio, Santo Efrém, Santo Epifânio de Salamissa, São Dionísio, os pais da igreja. Vai debater com eles primeiro. Eu só estou te respondendo aqui. Mas usando a lógica, se Maria era pura, ela também não poderia vir de pais impuros. Os pais dela também não poderiam ter pecado. Aí você diz, me prove que os pais dela pecaram. Bom, eu não disse isso. É uma mentira do jovem aqui. E assim consecutivamente. Eu acho que ele fez uma suposição, né? E assim consecutivamente, os avós também não, até chegarem a Adão. Isso é absurdo, é muita heresia, num vídeo só. Bom, para um teólogo, para alguém que se denomina não protestante, está usando uns termos muito interessantes aí, né? Eu nem preciso de muito para refutar alegações tão primárias da sua parte. E olha que eu nem sou estudante de apologética. Meu amigo, nota-se que você não é. Nota-se que você não é. Mas vamos responder aqui a essas últimas falas. Então eu já tirei aí, porque foram as palavras do Davi, né? Araújo, grande teólogo aqui. Já pode fazer sua inscrição aí na igreja protestante mais perto de você. Mas vamos lá, vamos aos argumentos finais da minha parte para o vídeo não ficar tão longo, né? Eu quero lembrar aqui o beato João, né, das Scotus. Né? Ele disse, "Dequit potui fecit", que significa Deus podia, convinha, então fez. Ele podia, convinha, então fez. É assim todos os milagres de Deus. Quando ele ressuscita Lázaro, quando ele transforma a água em vinho, né? Todos os supramilagres. Quando se encarna no ventre da Virgem Maria, o mistério da encarnação do Verbo, a encarnação miraculosa, uma virgem, antes, durante e depois do parto, são outros temas. Então os supramilagres de Deus são baseados nisso. Deus pode, a ele convém, então ele faz. Olha que bonito isso. Como acreditar no Deus dos milagres, de Lucas 1,37, do Deus do como, e acreditar que a encarnação do Cristo é miraculosa, e não acreditar que, da mesma forma, Deus pode ter gerado no ventre da Virgem Maria, gerou no ventre da Virgem Maria, o seu Filho unigênito, feito homem, miraculosamente, porque também nela não havia o pecado. Como pode aquele que vai nos salvar do pecado ser gerado num ventre cheio de pecado? Uma pessoa, no ventre de uma pessoa com pecado. Então, para fechar com chave de ouro, vamos à patrística. Olha o que a patrística vai dizer aqui na exposição ao Salmo 118. A Virgem é livre pela graça de toda mancha do pecado. Olha o que vai dizer também a patrística. Devemos excluir a Santa Virgem Maria, a respeito da qual eu não gostaria de levantar qualquer questão quando o assunto é pecados. Em honra ao Senhor, porque dele sabemos qual a abundância de graça para vencer o pecado em cada detalhe foi conferido a ela, que teve o mérito de conceber e suportar aquele que, sem dúvida, não tinha pecado. Santo Ambrósio declara que a Mãe de Deus era imaculada, porque de modo algum foi corrupta e nunca sujeita às ciladas de Satanás. Episódio 9 do Ad Paulum et Stock, né? Página 30. Vamos ver o que disse Santo Epifânio de Salamissa. E a Santa Maria foi dado o título de Virgem, e não vai ser alterado, pois a Santa Mulher permaneceu imaculada. Olha o que vai dizer Santo Efrém, o santo diácono. Em absoluta verdade, você e sua mãe são sozinhos, perfeitamente lindos, em todos os aspectos, porque em vós, Senhor, não há mancha alguma, e em sua mãe não há mancha. E ele vai expressar a voz de Deus Pai dizendo, entre meus filhos não há ninguém como estes dois magníficos, Jesus e Maria. Nos ensina Santo Efrém. Santo Atanásio, na obra sobre a encarnação do Verbo, número 8. Porque ele não simplesmente desejou se encarnar ou desejou apenas se aparecer. Pois se ele quisesse apenas aparecer, ele seria capaz de mostrar sua aparência divina.
por alguns outros e maiores meios também. Mas ele teve um corpo de nossa espécie. E não apenas isso, mas de uma impecável e imaculada virgem, que não conheceu homem, um corpo limpo e em verdade puro em relação com homens. Olha aqui ele enaltecendo dois dogmas, a virgindade perpétua e a Imaculada Conceição. Santo Atanásio, muitos anos anos antes da Reforma Protestante em 1517. Então, o pseudo-teólogo e protestante, podemos dizer assim, Davi Araújo, neste comentário aqui sobre a Imaculada Conceição, afirma que sim, ela é pecadora. Não conseguiu provar biblicamente onde está a descrição do pecado de Maria. Então, eu não sei se eu escuto este teólogo ou se eu fico com Santo Tomás de Aquino, que vai nos dizer, o doutor da igreja: ipsi enim purissima fuit et quanto ad culpam, quia ipsi virgo nec originali, nec mortali, nec veniali peccatum incurrit. Ela é, pois, puríssima também quanto à culpa, pois nunca incorreu em nenhum pecado, nem original, nem mortal ou venial. Volto a dizer, e eu vou repetir isso aqui. Nós vamos ficar com a argumentação do Davi, esse teólogo, pseudo-teólogo que afirma que Maria é pecadora, ou nós vamos ficar com o doutor da igreja, Santo Tomás de Aquino, que diz: ela é, pois, puríssima, pois não incorreu em sua vida nem o pecado original, nem o mortal, nem o venial. Eu creio que nós vamos ficar com Santo Tomás de Aquino, com as Sagradas Escrituras, com a patrística, com a decisão unânime da igreja, sobretudo na promulgação do dogma, na inefabilis Deus, que ela foi concebida sem a mancha do pecado original, visto o objetivo de Deus em gerar no ventre dela o Salvador do mundo. E seria, sem coesão alguma, aquele que venceu o pecado, aquele que destronou o inimigo de Deus, aquele que venceu toda transgressão humana, ser gerado no ventre de uma pecadora. Então esse vídeo ficou um pouco mais longo. Olha que honra, hein, senhor Davi? Uma resposta aí para ficar aqui disponível em nosso canal e ajudar outras pessoas a não cair nesse tipo de blá, blá, blá. Quero convidar você a clicar no joinha. Não é possível que um conteúdo desse não mereça seu joinha. Inscreva-se, clique no sininho para receber as nossas notificações. E quero, por fim, antes de terminar o vídeo, divulgar para você o livro Amor à Imaculada. Adquira agora, www.escolademaria.org. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Maria!